Bom dia a todos. Hoje iremos ver o capitalismo industrial, a aula número 2 do livro didático do terceiro ano. O advento da Revolução Industrial teve origem na Inglaterra no século XVIII, se espalhou para outros países, logo em seguida, França e Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos nos séculos seguintes. A França, a Alemanha e Bélgica foram importantes países. A Bélgica, vale ressaltar, é um país pequeno da Europa, tem 30 mil km² e 10 milhões de habitantes. A Alemanha, ela se industrializou após a sua unificação em meados de 1870, né? Antes eram pequenos ducados, reinados, que tinham em comum a língua, mas que antes da sua unificação não tinha tanta relevância. A França, ela seria o país que foi o segundo país que se industrializou após a Inglaterra, que foi pioneira no processo de industrialização. Vamos lá então. A produção industrial provocou uma alteração radical nas formas de trabalho e produção, como até então ocorria no interior das manufaturas. Então, o que acontece? Na manufatura, se trabalhava de uma forma mais rudimentar, máquina simples, o trabalho, a produção não era padronizada, saía mais ou menos a produção, um resultado tão eficaz e em grande escala como na indústria que surge já na Revolução Industrial, aí em meados de 1776, mais ou menos. As máquinas movidas a energia possibilitaram o aumento da produção e do lucro pelos detentores dos meios de produção. A introdução da energia no meio industrial foi essencial para que se mudasse os padrões de produção. Na teoria marxista, os meios de produção são formados pelos meios de trabalho e pelos objetos de trabalho. Ou seja, um meio de trabalho inclui instrumento de produção, máquina, ferramenta e instalação. A máquina, ferramenta e instalação, o edifício, o armazém. E a fonte de energia e o meio de transporte. Isso aí é essencial para saber o que é um meio de trabalho, é com o que se trabalha. E o objeto é onde, né? São os elementos sobre os quais ocorre o trabalho humano. Terra, matéria-prima e jazida. Né? Tem que ter essa ligação. E o proprietário que é o dono desse capital. Isso é capital, meio de produção. Quem não é proprietário será o trabalhador assalariado. E esse vai receber, e não é ele que vai lucrar. Mas ele vai ser parte essencial do lucro e da produção. O capitalismo industrial estabeleceu o trabalho assalariado como forma de relação e exploração, tipicamente capitalista de produção. O trabalho tornou-se mercadoria a ser vendida pelos trabalhadores aos donos do meio de produção em troca de salário. É bem lógico, porque sim, se tem um preço o teu trabalho, é mercadoria. Remuneração que os trabalhadores gastariam comprando os produtos que eles mesmos produziam nas fábricas. Como naquele tempo o complexo industrial era incipiente, estava só começando, o que o trabalhador produzia, ele mesmo acabava tendo que comprar. O avanço da atividade industrial também ampliou a divisão social do trabalho no interior das fábricas, proporcionada pela maior especialização das tarefas. A produção ficou cada vez mais complexa com a expansão das redes de transporte terrestre e marítima. E o que acontece? O trabalhador ele vai se especializar em determinado ponto da produção, em determinado tarefa, aspecto da fábrica. Ele não vai mais fazer todo o produto como era no artesanato ou na manufatura, onde ele sabia mais de um tipo de tarefa, sabia mexer em outros equipamentos. Ele vai se especializar e isso vai ficando cada vez mais elevado esse nível, né? Aqui nós temos um aspecto de uma foto, uma ilustração de uma mina de carvão nos primórdios, lá no começo das fábricas na Inglaterra. E as primeiras fábricas,
como elas eram. Isso aqui é uma cidade do norte da Inglaterra, onde teve o berço da Revolução Industrial, o nascimento das indústrias. O capitalismo industrial e o liberalismo econômico. Então havia uma teoria para embasar a forma econômica que estava surgindo na época, que é o capitalismo industrial. O avanço do capitalismo industrial foi marcado pelo fortalecimento de ideias econômicas liberais, defendidas pela burguesia industrial. Os economistas liberais acreditavam que as próprias leis do mercado seriam capazes de promover o desenvolvimento econômico. Ou seja, essa burguesia industrial que estava em ascensão não queria intervenção do Estado. Os liberais opunham-se ao intervencionismo do Estado colocado em prática pelas políticas mercantilistas, ao contrário da fase anterior do capitalismo, que era comercial, onde o Estado era que financiava, colocava as regras e estabelecia limites para a economia. Neste caso, não houve essa situação porque existia uma base teórica que fundamentava a liberdade econômica. Segundo o liberalismo, não caberia ao Estado intervir na formulação e aplicação de políticas macroeconômicas. A função do Estado ficaria restrita à esfera administrativa, garantindo o pleno funcionamento do sistema econômico. A teoria do liberalismo econômico ganhou força com as ideias defendidas pelo filósofo e economista escocês Adam Smith, sobretudo após a divulgação do seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1766. Nas últimas décadas do século XIX, a produção industrial passou por grandes mudanças. A introdução de máquinas mais avançadas e a utilização de novas e mais eficientes fontes de energia, com a substituição do carvão pelo petróleo em motores movidos a óleo diesel e a produção da eletricidade. É essencial esta mudança porque marca a passagem da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial, onde se estende mais a produção industrial e vai gerar um impacto muito grande no mundo e vai incluir mais países. Essas mudanças levaram os países que estavam na vanguarda da industrialização, países europeus, nesse momento, também os Estados Unidos e o Japão, a chamada Segunda Revolução Industrial, e que é bom lembrar que esses países ainda são o centro da economia mundial.